Irmãos, há 6 anos atrás, nós iniciamos uma jornada de estudo no Evangelho de Mateus. Eu calculo que nós temos ainda em torno de um semestre para finalizarmos o Evangelho de Mateus. Temos estudado o Evangelho de Mateus versículo a versículo. Quis Deus, na sua soberania, na sua graça, que nesse começo de ano de 2019 nós estivéssemos em contato com Mateus capítulo 24, no chamado Sermão Escatológico de Jesus. 2 capítulos em que Jesus trata de temas relacionados ao seu futuro imediato, ali com os discípulos, e ao futuro, inclusive que ainda não chegou na atualidade. É certo que Mateus capítulo 24, que nós vamos abrir já, é um texto que tem, no bom sentido, dividido a igreja. Há várias posições, há pelo menos 4 grandes posições teológicas que lidam com o texto de Mateus 24. Obrigado, Nino. Nós assumimos uma posição nossa aqui, que os irmãos vão ver aqui, com respeito às demais posições, mas nós temos entendido que Mateus capítulo 24 trata de um evento futuro, que a grande parte de Mateus 24 trata de um evento futuro que se convencionou chamar em teologia de a grande tribulação. A grande tribulação, do que nós entendemos, serão 7 anos em que serão implantados na terra de grande juízo de Deus sobre a maldade humana. E Jesus ele começa a explicitar em Mateus 24 algumas etapas em que esse juízo vai acontecer. Então hoje nós vamos seguir nessa sequência, lidando com essa primeira metade do juízo de Deus sobre a terra. Então abra comigo em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14. Nós não vamos lidar com 3 a 14, já lidamos com a maioria desses versículos, mas nós vamos compreender o contexto a partir de Mateus 24, versículos 3 a 14. Abra comigo então a sua Bíblia em Mateus 24. Vai estar projetado aqui, tá bom? Vamos ver se eu peguei a minha versão. Peguei. Diz assim o texto: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, aquele que fica de frente para o templo, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: cuidado, nem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. E agora os versículos que estudaremos hoje. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até
será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como um testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O texto que nós estamos estudando, ele é uma resposta de Jesus a duas perguntas dos discípulos. Versículo 3, diz-nos Jesus: quando acontecerão essas coisas? Que coisas? Jesus olha para o templo e diz: não restará aqui no templo de Jerusalém pedra sobre pedra. Jesus vai responder essa primeira pergunta em Lucas capítulo 21. Quando acontecerá do templo ser destruído? Nós sabemos que historicamente o templo foi destruído 30 anos depois dessa pergunta feita a Jesus, no ano 70 depois de Cristo. E a segunda pergunta é: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E essa segunda pergunta, ela é respondida por Jesus. Qual é o sinal da minha vinda? Vai responder mais para frente, nós vamos estudar hoje. E qual é o sinal do fim dos tempos? Quando que o mundo caminha para o fim? Nós já lidamos com esse texto já por 2 ou 3 semanas. Inclusive na semana passada nós lidamos com os versículos 4 a 8, que dizia, acompanhe comigo lá, Marcão. Mateus 24, 4 a 8 diz, há 2 períodos muito marcados aqui, quando ele diz, ainda não é o fim, no versículo 6, indicando que o período atual da era da igreja, em que não há grande tribulação, nada disso, ele é marcado por falsos ungidos, falsos messias, falsas religiões, falsas igrejas. É só ver, ligar a televisão, só ver um monte de falsa gente que se diz cristã e não é. E por guerras e rumores de guerra. Temos sempre conflitos internacionais acontecendo, alguns aqui no nosso quintal. Vimos depois que quando começa a grande tribulação, quando ele diz, este é o início das dores, fala de reino contra reino. Os conflitos que eram esporádicos agora se tornam bilaterais no mundo todo. Ele fala de fomes e de terremotos em muitos lugares. Então aquela situação meio hollywoodiana, apocalíptica. E hoje nós continuaremos a lidar com este primeiro período da grande tribulação, que vai tratar de como o mundo vai se agravando na sua maldade e ao mesmo tempo como Deus vai trazer o seu juízo para o mundo. Para lidar com isso, eu vou contar uma historinha para vocês. O ano era 2002. Pedro e Dani, recém-casados, frequentavam o seminário. Eu vou dar os nomes, porque não são histórias. Não é nenhuma história degradante, nada, mas vocês conhecem as pessoas, a gente vai ficar um pouco mais rico. A aula do seminário era uma matéria ministrada pelo pastor Jair Moreira, dessa conferência aqui, esteve conosco no novembro do ano passado. A aula era Igreja Contemporânea. O Jair explicava, aquele jeitão dele, né? 2 metros, não? Ele explicava como o Evangelho, como a igreja, ela melhora o mundo. As pessoas que se tornam cristãs, como nada bêbado, drogado, enfim, ele se torna cristão, ele melhora, ele tem um impacto na sua família, no seu emprego, e a igreja, que é reunião de gente assim, ela tem um impacto positivo na sociedade. As pessoas vão se convertendo, a igreja vai atuando e a sociedade melhora. Eis que surge um aluno carioca chamado Rodrigo. O Rodrigo da Laia, que vem aqui de vez em quando. E ele faz uma pergunta muito boa. Jairo, na escatologia bíblica, a gente entende que o mundo piora. Ele tem uma queda para depois Deus intervir na história. Como que o mundo piora e está dizendo que ele melhora? Jairo parou, do jeitão deles. Olhou e disse: Rodrigo, desculpe imitar o Jairo. O mundo piora enquanto melhora. Eu vou aproveitar essa pequena história e essa resposta do pastor Jair Moreira, do Rodrigo, nosso amigo, para
usar essa ideia de que o mundo piora e ao mesmo tempo melhora para definir o que o texto está dizendo aqui para a gente hoje. O nosso texto, ele é muito bem dividido em duas partes. Na primeira parte, o mundo piora. Você fala, E na segunda parte, o mundo melhora. É isso que nós vamos estudar hoje. Na grande tribulação, o mundo piora enquanto melhora. Comecemos então lidando com o mundo piora. Veja comigo versículo 8 e versículo 9 de Mateus capítulo 24. Diz assim: Jesus diz no versículo 8: tudo isso será o início das dores, falando das fomes, terremotos e guerras, conflitos bilaterais. E aí chega o versículo 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O mundo piora. Isso é a grande tribulação. Isso é aquele momento da história em que Deus traz juízo. O mundo vai piorar. E ele piora em primeiro lugar, no versículo 9, com perseguição e ódio aos cristãos. Serão odiados por todas as nações por minha causa. Interessante que o versículo 8 diz: tudo isso será o início das dores. A palavra grega que é usada para o início das dores indica dor de parto. A grande tribulação é o grande parto da história, em que o mundo está indo de mal a pior e sente as dores do parto para que Jesus volte e implante o seu reino na terra. Nós vimos que o mundo está tão mal nesse momento que, além das guerras e conflitos de todo mundo contra todo mundo, o chão não é mais confiável com a quantidade de terremotos que começam a se espalhar. E mais do que isso, talvez por causa dos terremotos, do que for, muita gente passando fome. Mas o versículo 9 indica que não existe nada tão ruim que não possa piorar. Esse princípio das dores vai se agravando agora. Ele começa dizendo: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Irmãos, houve um momento na história em que ser cristão significava basicamente colocar sua cabeça a prego. Isso é muito bem marcado em termos de tempo na história. Essa perseguição contra os cristãos, ela começa logo com o surgimento da igreja, especialmente com o Novo Testamento, mas a partir da morte de Jesus, lá pelo ano 55 ela começa a ter perseguições. Paulo é preso, ele vai ser martirizado em meados da década de 60 do primeiro século, e a igreja começa a receber perseguições. Segundo século tem perseguição aqui e ali. Terceiro século, ano 200 a 300, perseguição terrível. Sétimo Severo, imperador romano, massacra a igreja. E a igreja é perseguida, é morta, e ao ser perseguida ela cresce e cresce e cresce, e a perseguição segue até o ano 302. No ano 302, a partir do decreto do imperador, não se tem mais perseguição aos cristãos. Então, houve um tempo na história, nos 3 primeiros séculos da história da era cristã, cristão era odiado, não por todo mundo, mas ele era odiado normalmente, especialmente pelas autoridades. Isso muda, depois nós temos a conversão do imperador Constantino, enfim. E os cristãos, com a conversão do Império Romano e tudo mais, eles vivem uma época de paz ao longo da história. Uma paz que é interrompida em alguns lugares, a partir do surgimento do islamismo no século VII e VIII. Então, hoje, em alguns países muçulmanos, nós estivemos no Sudão, por exemplo. No Sudão, na realidade, de grande perseguição, nossa cabeça estava a prêmio. Enfim, a gente tinha uma série de questões de segurança ali, quando a gente estava se preparando para ir para lá. Acabamos não mudando para o Sudão. Deus quis que eu fosse pastor aqui em Atibaia. Enfim. Mas hoje,
nós não podemos dizer que é uma perseguição ao cristianismo em âmbito universal. A perseguição ao cristianismo é localizada, especialmente em países majoritariamente muçulmanos. O texto está dizendo o seguinte: vai haver um momento da história em que aquela realidade do primeiro século, em que alguém se tornar um cristão significava possivelmente a sua morte, vai haver um momento da história em que isso vai ser universal. Diz o texto que eles os perseguirão. Jesus não diz quem são eles, serão perseguidos. E mais, ele usa uma palavra forte: os cristãos serão odiados. Irmãos, hoje nós não vivemos o ódio, virtualmente, né? A gente é motivo de chacota, às vezes com razão, às vezes não. Mas a palavra forte que é usada aqui fala de ódio. É um sentimento ativo, destruidor. Hoje a gente, no máximo, no meio acadêmico, eventualmente recebe algum tipo de perseguiçãozinha, ou de esquerda ou de direita, contra o cristianismo, mais da esquerda que da direita, mas já foi o contrário. As piadinhas, né? Tem um tio meu, muito querido, mas ele sempre brinca comigo. O irmão sabe um pouquinho da história, saí do meio empresarial, enfim. Depois fui para o seminário e ele fala: esse Pedro é esperto, hein? Mal sabe ele que esse é um pastor de verdade, né? Está no ministério, ele olha os pastores da televisão e acha que todo mundo é igual. Mas o texto fala de ódio, não é esse tipo de perseguiçãozinha, de piadinha que a gente ouve comendo salgadinho na festa. Perseguição para lá. Irmãos, vai haver um momento da história, e o texto fala: serão odiados de todas as nações. Vai haver um momento da história que Estados Unidos odiarão os cristãos. Haverá um momento da história, Andréas, que a Alemanha, do nosso querido Martinho Lutero, vai odiar os cristãos. Vai haver um momento da história em que o Ocidente e o Oriente não suportarão o verdadeiro cristão. Queridos, vai haver um momento da história em que no nosso país, a gente que é cristão e que tem sido tão bem recebido, nós não seremos mais bem-vindos aqui. Sereis odiados por todos. As imagens que eu tenho na minha cabeça, os irmãos sabem, eu gosto muito da história, estudei história e tudo mais. Eu me lembro de algumas imagens da Segunda Guerra Mundial, dos judeus apanhando, especialmente lá em Varsóvia, em lugares em que havia uma comunidade judaica que foi colocada ali de lado, pelo Código Nuremberg e tudo mais. Eu lembro de ver vídeos reais, não são produções, esses remasterizados e tal, em que você vê judeus com a estrela de Davi, você vê criança, está caminhando na rua, na Alemanha ou na Polônia, enfim, e apanha na rua e ninguém defende. Apanha porque é judeu. Eu lembro de ver um vídeo na Polônia, no gueto de Varsóvia, de um senhor já magro, ele caminhando na rua com uma roupa surrada, e uma roda de homens, ele vai de um lado, o cara dá um tapa, ele vai para o outro, toma um tapa do outro, aquele ódio que houve contra os judeus ali. A impressão que dá no texto é que isso vai acontecer com os cristãos, que Jesus diz: por causa do meu nome. Mesmo com a possibilidade da igreja não passar pela grande tribulação, uma possibilidade real, haverá conversão de tribulação. A gente vai ver. Quem se converter nesse período vai ter essa certeza de que vai ser perseguido. Mas o versículo 10 indica que o mundo piora com uma segunda característica que diz assim: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros,
vocês, vou ler para vocês como as outras versões traduzem esse escandalizados. Nova versão transformadora traz assim: muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. A nova tradução da linguagem de hoje diz: nessa época muitos abandonarão a fé. Vou trocar de microfone. Está falhando muito. Dá para ouvir bem? Muitos abandonarão a fé. Nova tradução da linguagem de hoje. Irmãos, é mais ou menos essa ideia da palavra escandalizarão. A palavra escandalizar é uma transliteração da palavra grega. Então, nem sempre a gente capta a ideia. O que é escandalizar? A ideia é abandonar. Se no versículo 9 o problema são os de fora da igreja, do grupo dos crentes, no versículo 10 o problema são os de dentro, do grupo dos que seguem a Deus. O versículo 10 indica que você não vai poder mais confiar naquele que se diz seu irmão de fé. Trairão uns aos outros. A ideia é que um crente, que alguém que se diz crente, abandona a fé e entrega o outro que era crente para ser perseguido. Irmãos, se há uma característica que Jesus estabelece para a igreja verdadeira, é o amor. Ao longo da história, ele diz em João 13,35: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Mas essa expressão sempre uns aos outros na Bíblia sempre fala de perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai as cargas uns dos outros, perdoai-vos uns aos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Os uns aos outros da Bíblia, no Novo Testamento, são sempre muito bonitos, mas esse uns aos outros é terrível. Diz: trairão, entregarão uns aos outros, odiarão uns aos outros. Um livro impactou grandemente a minha vida e a sociedade, talvez não da melhor forma que a gente gostaria. O livro chama-se 1984, do Eric Blair, conhecido como George Orwell. Já leram? Turma, tem que ler esse livro. Tem que ler. Esse livro tem que ler. Infelizmente, ele deu origem a um programa que todo mundo conhece, chamado Big Brother. Mas, assim, é só por causa da ideia do livro, tá? Mas o livro da ideia é o seguinte: ele lida com uma distopia, uma realidade terrível, a futura. O livro é escrito em 1948, ele inverte 4 e 8, então escreve como seria o mundo em 1984. E ele indica o seguinte: o Estado tem o grande irmão, que é uma figura que controla tudo, que tudo vê. E o grande problema do Big Brother, do grande irmão, é que ele consegue perceber até os pequenos detalhes daqueles que têm oposição ao regime do grande irmão. E ele traz no livro como as pessoas, uma entregava a outra para o grande irmão, para o Estado, dizia: esse não segue o regime do nosso país. Irmãos, é interessante que as ditaduras que a gente vê no mundo, de direita, de esquerda, enfim, todas elas têm essa característica de observadores que entregam uns aos outros. Isso aconteceu no nosso país. Eu tive professores de um lado e do outro, uns de esquerda e outros de direita, na faculdade, e todos eles narravam. Você estava na faculdade, década de 1960, você não sabia quem era quem, se você podia confiar nas pessoas ou não, expressar o seu pensamento livremente ou não. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile, na Nicarágua, aconteceu em Cuba, acontece na Venezuela hoje, acontece na Coreia do Norte. O texto
de Mateus 24, versículo 10, indica que isso vai acontecer dentro da igreja, entre o povo de Deus. Gente, essa realidade é terrível. Essa realidade é você não poder ser verdadeiro com aqueles que se dizem irmãos de fé. Irmãos, não reclamem do mundo hoje. A gente reclama, essa é a realidade, reclama. Não é difícil, economia, onde já se viu, roubalheira. Não reclame do mundo hoje. Porque chega numa igreja e consegue ser real, ser verdadeiro. A gente consegue confrontar e ser confrontado com paz, consegue melhorar como grupo, mas um dia não vai ser assim. As pessoas querem que os cristãos morram. Essa vai ser a realidade. E aí chega o penúltimo mundo piora com o versículo 11. Então o mundo piora com perseguição e ódio, com traições, e chega o versículo 11: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. A palavra que é usada para numerosos aqui indica uma enorme multidão. Interessante que no versículo 5, o nosso texto, nós lidamos com ele semana passada, trata dos falsos cristos, falsos messias, falsos ungidos. Agora no versículo 11, falsos profetas. A pergunta que tenho para vocês é: há alguma diferença entre um falso Cristo e um falso profeta? Falso Cristo, a pessoa está dizendo que ele é quem? O Messias, o Salvador. E o falso profeta? Está se fazendo de Messias? Não necessariamente. Às vezes ele fala: eu sirvo a Jesus. Está dizendo: eu sou Jesus, eu sirvo a Jesus. E se fala, mas ele na verdade ele quer dinheiro, quer se aproveitar da congregação. Então olha que interessante. O problema do versículo 11 é mais grave que do versículo 5. No versículo 5, o crente verdadeiro fala: não, Jesus só teve um. No versículo 11, a pessoa diz: não, vem em nome de Deus. Não, segue Jesus. O problema, se no versículo 5 o problema do primeiro escalão, agora no segundo escalão é mais disseminado. Fala de uma enormidade de gente falsa dentro do meio da fé. Enormidade. É interessante como de fato é difícil encontrarmos igrejas boas e verdadeiras. Eu sempre falo que na nossa cidade nós somos muito abençoados. Nós temos algumas igrejas boas aqui, mas nem toda a cidade é assim. Eu morei numa cidade, no Paraná, que não tinha uma igreja que pregava a Bíblia, que olhava o texto e iam conversando sobre o texto. Não tinha uma. É ver como é difícil? Indica para mim uma boa igreja, assim de cabeça, na zona leste de São Paulo. Vamos lá. Tenho certeza que existe. A gente conhece. Dá para simplesmente chegar e falar: vai em qualquer igreja evangélica e vai tranquilo, pode ir. Dá para falar isso? Por que não? Você vai encontrar, você não sabe. Um monte de gente exploradora da fé das pessoas. Dá para chegar e falar: vai numa igreja batista lá. Dá para falar assim? Opa, falar mal dos batistas, alguém tá. Claro que não. A gente tem que conhecer hoje. Ele está falando de um problema no futuro que vai ser muito pior. A grande maioria, essa que dá a ideia do texto, é gente ruim. Se hoje é difícil, no futuro há de ser pior. E muita gente segue essa curva. E o mundo piora. Perseguição, ódio, traição, falsos profetas. E a última piora, que é a mais terrível de todas, acontece no versículo 12, veja comigo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará.
Na minha opinião, de todas as terríveis características do futuro, talvez essa tenha sido deixada por fim, porque talvez ela realmente seja a pior. Irmãos, crentes ou não, todos nós sabemos que o amor é importante. Tem pessoas que jamais tiveram contato com Jesus, amam seus filhos, amam os cônjuges, um ama o outro, amam às vezes pessoas lá fora, até cantores que não tem nada de cristãos cantam: o amor pode remendar a sua alma. Mas a história humana é tão terrível, a maldade humana é tão violenta, ela vai ser tão espalhada, tão ampla, tão profunda, a escuridão do mundo vai ser tão densa, que o texto diz que essa característica de amor, e o texto não fala de crentes necessariamente, fala o amor como sentimento, como decisão geral no mundo. O amor vai esfriar. Irmãos, Deus colocou no DNA de cada pessoa, cristã ou não, certa capacidade para amar. É claro que a Bíblia apresenta que o cristão ele tem mais oportunidades de amar quando a Bíblia diz: o fruto do Espírito, o fruto do caminhar com Deus é amor. Mas não são só os crentes que amam. Pessoas não crentes amam, como já trouxe para vocês. Aliás, eu peguei essa semana uma música do Chico Buarque, que eu achava que era uma música dessas romantiquinhas, enfim, você faz música de casais e tal. Fazia, não faz tempo, não faz tanta música. Mas uma música do Chico Buarque, estava ouvindo no carro esses dias, ela, quando descobriu o assunto da música, eu tomei um soco no estômago, quase que eu parei o carro para chorar. Música chama Pedaço de Mim. Já ouviram? Zé Posse canta com o Chico Buarque. A música diz assim: ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento. É pior do que esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Olha sobre o que é a música agora, nessa estrofe. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. É o contrário do parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Essa música é sobre uma mãe que perdeu seu filho. O nome dessa mãe é Suzu Angel, que perdeu Stuart Angel numa manobra dos militares, enfim, aquela disputa que houve no Brasil. Mas ele retrata esse amor de mãe arrancado de forma abrupta, arrumando o quarto de um filho que já morreu. Isso é amor de mãe. Chico Buarque não tem nada de cristão. O futuro é tão sombrio. Esse tempo de juízo de Deus sobre a terra é tão sombrio, que por causa da iniquidade, o termo que é usado é o mundo sem lei, o mundo que não tem certo e errado, por causa de um mundo anômico, o amor de mundos esfriará. O amor, gente, esse mundo é terrível. É um mundo, será um mundo em que pais e filhos não se amam. Será um mundo quase sem casamentos. O casamento pressupõe algum amor.
Não haverá paz nas reuniões de adoração a Deus, porque a igreja depende do amor. Esse mundo que piora é um mundo quase sem amor, o amor de muitos esfriados. Antes que você vá embora, não? O mundo só piora. Perseguição e ódio contra cristãos, traições, falsos profetas, o amor se esfria. O texto ele tem uma palavrinha mágica no versículo 13, eu quero que você olhe comigo, o versículo 13 que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O mundo piora, mas o versículo 13 começa com uma palavra maravilhosa. Aqui na língua grega tem três letrinhas também, e a palavra é mas. O mundo piora enquanto melhora. E como o mundo melhorará naqueles anos tão terríveis para esse mundo? O ano melhorou, o mundo melhora. Em primeiro lugar, no versículo 13, com a ideia da perseverança dos servos de Deus. Sim, a grande tribulação vai ser um tempo terrível de juízo de Deus sobre a terra. Juízo como a Apocalipse apresenta, como nunca houve e nunca haverá. Mas o texto diz: aquele que persevera, aquele que permanece o fim, será liberto, será salvo. Ou seja, há esperança, mesmo na pior fase da história do mundo. Alguns entendem que essa expressão, quem perseverar até o fim será salvo, trata-se de uma salvação espiritual, o céu e tudo mais. Não é isso que o texto está dizendo. A grande maioria dos teólogos vai dizer que esse será salvo será liberto daquele. Quem aguentar aqueles 7 anos terríveis na história da humanidade, vai chegar um momento e vai falar: passou, Jesus voltou. Quem perseverar até o fim será liberto de um mundo que está em terremoto, está em perseguição, está em ódio, está sem amor. Mas quem aguentar até o fim, passou. Irmãos, perseverança, ela é uma das características mais importantes dos verdadeiros cristãos em todo o Novo Testamento. Só tem um grande problema. Você não vê no Novo Testamento o uso da expressão da palavra perseverança em contexto de paz. Ninguém precisa perseverar na prosperidade. Eu tenho que perseverar para continuar rico. Não. Vive em paz. Mas quando se fala em perseverança no Novo Testamento, em geral é contexto de aflição, de luta, de perseguição. Gente, é de fato na tribulação, nas dificuldades, que a perseverança tem seu valor. Por exemplo, Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede perseverantes, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Oração é perseverar. 1 Coríntios 13 trata do amor. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta ou tudo persevera. Amar não é fácil. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 10 diz: por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Faço todo tipo de necessidade, Paulo diz. Ou então Hebreus 12:2 que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta,
perseverou, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Enfim, perseverança ocorre em meio à dificuldade, e isso é bom. Nesse sentido, os crentes em Cristo que passarem pela tribulação, eles observarão ao longo daqueles 7 terríveis anos essa melhora na sua condição, na sua resistência, palavra do momento, na sua resistência espiritual. Isso é bom. Os que forem crentes verdadeiros serão grandes crentes, grandes servos de Deus. No tempo mais difícil da história, eles sobreviveram. E o mundo vai melhorar nesse sentido, uma igreja, um grupo de crentes forte. Forte qualitativamente. E agora, para a gente encerrar, versículo 14. O mundo melhorando aqui, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O mundo piora. Todos aqueles itens aí. Enquanto ele melhora com a perseverança dos cristãos, e o mundo melhora com a pregação global, universal, mundial do Evangelho. Irmãos, esse versículo 14, eu sempre falo isso, eu sei que é verdade, mas esse versículo 14 é um dos textos mais bonitos do Novo Testamento. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Quanto pior o mundo, mais oportunidades de manifestarmos que Deus é bom. Acho interessante que o texto usa a expressão, a palavra evangelho, literalmente significa a boa notícia do reino. Gente, o mundo vai estar no caos, e de repente, nesse caos, aquela dificuldade, tudo de ruim acontecendo, há uma boa notícia que se espalha, e a boa notícia é: existe um reino. E se existe um reino, existe um rei. E não é à toa que a grande tribulação precede o reino de Jesus na terra, reino milenial. O Evangelho é aquela ideia que diz: sim, está tudo ruim, o ser humano é mau, sozinho o ser humano merece condenação diante de um Deus justo. Mas a boa notícia é: esse Deus justo providenciou o perdão para quem recebe o que foi feito na cruz como a sua justiça, a justiça para os seus pecados. E a ideia é que vai ser implantado um reino de justiça, com paz, alegria, harmonia. A ideia é que está tudo ruim na tribulação, mas a pessoa sabe: calma, daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, enfim, Jesus reinará para sempre. É interessante que quando a vida está uma bagunça lá fora, aquele caos, catástrofes, muitas vezes a bagunça está aqui dentro também. E para muitas pessoas, olhando a bagunça lá fora e a bagunça dentro, elas vão olhar para Jesus e vão falar: eu quero um rei que conserte tudo isso que está acontecendo, que eu não aguento mais. Muitos de nós se achegaram a Jesus em algum momento da vida, justamente quando tudo estava difícil. Não reclamemos quando naqueles nossos queridos por os quais nós oramos, Deus traz algumas tribulações. São as dificuldades que a gente olha para cima. É quando a morte bate a porta da nossa casa, levando um dos nossos. Muitas vezes a gente fala: uau, essa vida vai acabar, eu preciso pensar na vida futura, porque essa está passando e chegou na minha casa.
quando enterramos um pai, uma mãe, é quando enterramos um filho, uma filha, um irmão, uma irmã, quando perdemos tudo que nós temos, quando toda a realidade que a gente achava tão estruturada como esse mundo começa a ruir debaixo dos nossos pés, que muitas pessoas olham e falam: meu Deus, me salva. E não há momento mais adequado na história da humanidade em que as pessoas terão a oportunidade de perceber que tudo é passageiro, que Deus, Ele é não só Pai, Ele antes de ser Pai, Ele é juiz, que essa realidade é a realidade da maldade humana. Então não existe momento melhor na história para as pessoas perceberem a dureza que é a vida real e olharem para Jesus e para Deus e falarem: me salva. Não existe momento melhor do que a grande tribulação. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela é importante para a gente hoje. Mas eu imagino alguém já aguardando os próximos eventos, a volta de Jesus, tão próxima, orando assim: Senhor, venha o teu reino. É outra oração. E o texto diz que no mundo todo o Evangelho vai ser essa boa notícia de um reino. No momento da maior luta que esse mundo já viu, há de ser também o momento do maior avivamento da história desse planeta. Deus salvando pessoas. O mundo piora, vai piorar com perseguição, traição, falsos profetas, esfriamento do amor. E ao mesmo tempo o mundo vai melhorar com a perseverança dos cristãos e com o espalhamento da boa notícia da volta do nosso reino para o mundo todo.